respeito do homossexualismo nas escolas, a posição da Secretaria de Educação é uma questão social mesmo, né? Então, todos os alunos, eles são alunos independente da escolha dele sexual, da opinião dele. Então, todos são alunos. Eu me vejo na sociedade, eu tenho a minha ideia de que, de um jeito chulo, que eu não sou escroto. Não sou, vamos dizer, um gay que se veste como menina, não sendo tipo um travesti, mas que tem um jeito, uma roupa, um modo. Eu posso parecer um pouco mais cabelo grande, meu jeito, mas eu não me considero. Se o aluno ele for homossexual, ele é meu aluno. Eu descobri a minha sexualidade quando eu tinha de 13 para 14 anos. Eu realmente não soube como lidar na hora, porque eu achava que ia contra todo tipo de coisa, inclusive religião, tudo que lida com o social, e eu achava que aquilo era totalmente errado. Todas as pessoas que têm uma opção que é diferente da maioria, do padrão, seja em relação à opção sexual, seja em relação à religião, todas elas vão sofrer um tipo de preconceito porque a gente tem dificuldade de lidar com o que é diferente. Os meus pais acabaram descobrindo sobre o meu namoro, foi horrível, porque eles queriam que eu parasse de ver o meu namorado e parasse mesmo de ser gay como se fosse possível, porque eles achavam que eu estava me enganando e que eu sabia o que eu estava fazendo. A minha madrinha falou para eu que eu tinha que tentar reprimir isso, se isso fosse só uma fase, que também podia ser só uma fase, mesmo acreditando que não seja. As pessoas nascem com uma tendência, né? Então, assim, elas têm, carregam dentro de si essa condição. Mais tarde, elas vão optar por exercer essa tendência ou não, né? E é o que a gente vê. Muitas vezes o homem ou a mulher, ele internamente ele tem um desejo, né, de uma opção interna, mas frente à sociedade ele opta por reprimir essa tendência ou essa essência e socialmente ele opta por outra outra que seja mais aceita socialmente. Isso não condiz muito com a natureza do ser humano. Eu trataria normalmente, mas a opção sexual dele eu nunca vou aceitar. Não existe diferença de tratar um filho homossexual de um filho heterossexual. Os filhos são diferentes, independente disso, independente de sexo. Ficou bem mais fácil depois que eu me assumi, porque a minha relação com a minha família e com todas as pessoas que estavam junto comigo no meu dia ficou melhor, porque eu pude ser o que eu sou mesmo, sem ter medo de nada e sem ter que me esconder. Então, realmente, a minha vida mudou totalmente depois disso. Então, inclusive, eu acho que qualquer pessoa que, depois que se assume, depois que mostra para o mundo o que realmente se torna outra pessoa, porque é outra vida, realmente. E minha mãe descobriu quando nós estávamos assistindo um programa na televisão e eu meio que manifestei a minha felicidade por uma outra pessoa se assumindo em rede pública, e então ela descobriu. Bom, os meus pais lidam com isso até que bem, e a minha relação com a minha mãe ficou bem melhor depois que eu me assumi. Ela super aceita, super apoia, a gente fica conversando sobre garota, aí ela inventa de falar de homem, aí eu faço aquelas piadas horríveis que eu não gosto, aí a gente fica num clima bem normal assim, e a nossa amizade cresceu. E com meu pai, pra ele tanto faz, contanto que eu esteja feliz. Quando eu me assumi, eu não disse, mãe, eu sou. Ela descobriu. Então, aí logo em seguida, eu nem precisei dizer. Daí já foi algo complicado na minha casa. Mas, como eu disse anteriormente, ela foi aceitando aos poucos. Mas medo, assim, eu nunca tive um medo, assim, só tinha receio.
Perceber que o meu filho era um homossexual desde pequenininho. As preferências dele eram só por brinquedos de meninas. Ele não gostava de cortar o cabelo, isso com 2 anos de idade. Numa idade bem tenra. Assim que foi percebendo, não, eu já vi que era. A mãe sente. Eu nunca tive medo, na verdade, de me assumir, a não ser no início. Depois disso, eu realmente nunca tive medo de ser julgado ou das pessoas me tratarem mal, porque eu sabia que se eu fosse tratado mal, é porque as pessoas realmente não sabiam o que estavam fazendo, porque eu reconhecia a minha sexualidade e eu reconhecia o que eu queria para minha vida e eu reconhecia que não é uma coisa errada, que é basicamente o que eu sou e o que eu nasci, que é o que eu acredito, que eu tenha nascido dessa maneira. Filho é filho, independente da escolha sexual, que isso aí não é uma escolha, o homossexual já nasce homossexual.